Olá! Hoje vou te contar o porquê do surgimento do cangaço. Nada existe sem motivo, você vai saber agora. Mas antes, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber novos vídeos interessantes como esse. Combinado? Então, bora pro vídeo. Por que existiram cangaceiros? Você sabe? Você pensa que um monte de homens resolveram pegar em armas e sair eliminando soldados por aí sem motivo algum? Toda ação tem sua reação. É tese, é científica, é exata. Vou citar aqui alguns exemplos porque algumas pessoas pacatas, trabalhadoras, lavradores humildes se tornaram cangaceiros. Ângelo Roque, conhecido como Labareda, entrou para o cangaço porque um soldado casado, cruel, que maltratava as mulheres, queria ter na marra a irmã dele. Então esse soldado, de nome ainda desconhecido, mandou uma carta para a irmã de Labareda para se encontrar com ele. Caso contrário, ele iria buscar ela na marra. Ângelo Roque era um homem calmo, lavrador, honesto, mas quando viu o teor da carta, se transformou com aquela ousadia e humilhação e foi ao encontro do soldado. Houve uma discussão e Ângelo Roque meteu uma bala bem no meio dos cornos do soldado, que caiu no chão como uma jaca madura. Veja o depoimento do cangaceiro Ângelo Roque, o Labareda. Seu Ângelo Roque, como era o nome do senhor no tempo do cangaço? Labareda. Antes de entrar no cangaço, o que era que o Ângelo senhor Roque fazia? da Costa. Ângelo Roque da Costa. Da Costa. Antes de entrar pro cangaço, o que era que o senhor fazia? Trabalhava de lavrador. Aonde, senhor Ângelo Roque? Em Quixaba, Pernambuco. O senhor levou quantos anos como lavrador? E veio uns 14 para 15, 16 anos como lavrador. E por que o senhor entrou no cangaço? Eu entrei nesse cangaço por causa de um negócio de uma moça, minha irmã. Foi que Uma aconteceu? intriga com o soldado. Uma intriga com o soldado? Com o soldado. O soldado queria carregar ela e para fazer dela mulher solteira, e eu não quis. O soldado era casado 4 vezes, que maltratava muitas mulheres. E fez uma carta para ela, mandando dizer que ela era para ir encontrar com ela num ponto, e eu fui, encontrei com ele e atirei nele. Antônio dos Santos, o Volta Seca, era um menino de 12 anos, quando um sujeito casado pegou a irmã dele, de 16 anos, na marra. A menina chorava o dia inteiro, e Volta Seca, mesmo com pouca idade, tinha a personalidade de gente grande e perguntava à irmã o motivo do choro, mas não tinha respostas, só mais choro. Até que um dia a sua outra irmã contou ao Antônio que o motivo do choro foi que um certo fulano havia feito mal a ela na marra. Então Antônio, com apenas 12 anos, o futuro Volta Seca, levou a irmã, quase que na marra, para a delegacia. Chegando lá, contou o que houve ao delegado e a moça confirmou. Então o delegado intimou o sujeito, que era rico, e foi perguntado se ele concordaria em casar com a moça. E então teve a resposta de que não se casaria com égua. O delegado então disse que iria arquivar o inquérito. Volta Seca foi embora quase chorando de raiva daquela injustiça. Deixou a irmã em casa e foi tomar satisfação com o sujeito que fez mal à sua irmã em um armazém. O cara deu uns tapas em Antônio, que enfiou uma peixeira no bucho do cabra, que imediatamente foi para as arraias do gancho. E agora a polícia agiu, mas para prender o menino, que sumiu no mundo. Encontrou Lampião, que lhe deu um emprego de lavar os cavalos. Depois foi promovido a cangaceiro. O próprio Lampião se tornou cangaceiro
porque a justiça deu causa de ganho a Zé Saturnino, que foi o provocador da briga com os Ferreiras, e isto é provado. E então tiveram de vender a fazendinha e morar em outro lugar. E lá foi o Zé Saturnino provocar os Ferreiras. A mãe de Lampião faleceu de desgostos e o pai, Antônio Ferreira, foi eliminado covardemente, desarmado, nas mãos do tenente José Lucena. E Lampião e seus irmãos resolveram entrar de vez no cangaço. Quero dizer aqui que não estou defendendo a atitude de cangaceiros, mas a revolta é justa. Me diga, o que você faria se estivesse andando com a sua mãe pela rua e um sujeito desse uma tapa na sua mãe? Sentiu o drama? Então a revolta é justa, sim. E se alguém falar o contrário, está mentindo. E você sabe disso. E quero também dizer que nem todos os cangaceiros tinham razão de serem revoltados. Alguns entraram no cangaço porque eram criminosos, covardes e vagabundos. E que nem todos os soldados eram covardes e corruptos. Um exemplo é o tenente Zé Rufino, que ao balear Corisco e sua mulher Dadá em um combate, levaram ambos para o hospital da próxima cidade. E o prefeito negou apoio aos cangaceiros, cometendo crime de omissão. Mas Zé Rufino arrumou uma casa, pegou camas em um hotel e chamou um médico que tratou e operou os dois. Dadá, a mulher de Corisco, sobreviveu, mas Corisco se foi. Sentiu a diferença do tenente Lucena com o tenente Zé Rufino? Muita diferença, né? Pois é. Então, aqui eu afirmo categoricamente que a revolta é justa sim, e que foi a causa principal da entrada de pessoas trabalhadoras e honestas no cangaço, para unirem forças e se protegerem da polícia, que em sua maioria eram perversas, corrupta e covarde, igualmente ao lixo da justiça da época, que só enxergava quem tinha títulos de nobreza, oficiais da polícia ou eram ricos. Quem criou o monstro do cangaço foi a justiça e a polícia. Criou o monstro para depois combater. É a mesma coisa, criar cobra para lhe morder. E então as atrocidades iam acontecendo por parte da polícia e por parte dos cangaceiros. Uma vingança aqui, outra ali, e vira uma bola de neve que só cresce. Todos estão errados, mas menos errados foi a maioria dos cangaceiros, que tiveram motivos e o direito de se defenderem, se unindo ao cangaço. Quem perdeu mais nessa história foi a população que viviam na região dos conflitos. E também a polícia, os coronéis, os fazendeiros ricos, opressores dos mais fracos. Entre eles, sucumbiram quase 2.000 pessoas nos 70 anos de cangaço. E mais ou menos 300 cangaceiros caíram em batalhas ou foram executados em toda a história do cangaço. O primeiro cangaceiro foi Jesuíno Alves de Melo Calado, Jesuíno Brilhante, que iniciou no cangaço por volta de 1870. O último foi Corisco, Cristino Gomes da Silva Cleto, que desapareceu em 1940. Agora, a minha consideração final é que os mais errados foram a justiça e a polícia, que se escondiam atrás do poder e da farda para cometerem diversas atrocidades, não apenas com cangaceiros, mas com cidadãos mais humildes. E outra verdade é que a maioria dos cangaceiros, principalmente o bando de Lampião, apenas respondiam aos ataques da polícia na mesma medida. Cangaceiros extorquiam os fazendeiros ricos para sobreviverem e comprar munição. No caso do bando de Lampião,
era proibido cangaceiro pegar mulher na marra. Os 3 que fizeram isso foram executados por Lampião. A história prova isso. E agora, se você fosse o Lampião, ou Volta Seca, ou Labareda, o que você faria? E se alguém batesse na sua mãe, na sua frente, o que você faria? Diga nos comentários. Eu dei a minha visão, agora dê a sua visão. Se gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho. Grande abraço, fique na paz. Juízo, hein? Porque eu fui!